A paz do Senhor. Pena de morte. O que é a pena de morte? O cristão ele pode ser a favor da pena de morte. O cristão não pode ser a favor da pena de morte. Este é um assunto também polêmico em que divide muitas opiniões entre os cristãos. Mas o que é a pena de morte? A pena de morte é uma pessoa que cometeu algum crime e ela foi sentenciada, julgada à morte. Alguns países do mundo têm a pena de morte ainda, e os tipos de pena de morte mais comuns são a cadeira elétrica e a injeção letal. Ser condenado à cadeira elétrica através da pena de morte é uma das mortes terríveis. Para quem já viu alguém sendo eletrocutado, que morreu eletrocutado, seja de qualquer forma, ou até mesmo numa cadeira elétrica, como muitas pessoas já viram, principalmente nos países onde a cadeira elétrica ainda continua valendo como pena de morte, como em alguns estados dos Estados Unidos, a cadeira elétrica é terrível. Eu já vi uma vez, quando era muito novo, no vídeo Faces da Morte, uma pessoa que foi sentenciada à morte pela cadeira elétrica. E é uma morte terrível, terrível, para quem morre eletrocutado e principalmente na cadeira elétrica. A injeção letal já é uma assim, você não sente dor. É uma injeção que você recebe ali. A injeção faz parar o coração e aí você morre. Também temos outros tipos também de pena de morte, como fuzilamento, entre outros. No Brasil, a pena de morte ela só é executada em crimes de guerra. Então, no Brasil, nós não temos a pena de morte, a não ser em crimes quando houver alguma guerra no Brasil com outros países. Em alguns países, crimes como o estupro, o incesto, o adultério e a sodomia e o tráfico de pessoas e a corrupção política levam à pena de morte em alguns países. A apostasia, que é o abandono da fé, também leva à pena de morte, no caso dos países islâmicos. Então, nesses países onde o Islã predomina muito forte, se um muçulmano abandona a fé dele, abandona o Alcorão, Maomé, o islamismo, ele é sentenciado também, ele pode ser sentenciado à pena de morte por causa deste abandono da fé do Islã. Graças a Deus que com o cristianismo não é assim. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, sou a favor da pena de morte. Eu não sou a favor da pena de morte. Como eu falei, muitos cristãos são a favor da pena de morte. Mas eu não sou a favor da pena de morte por 5 motivos. O primeiro motivo: Jesus Cristo e os apóstolos nunca falaram que devemos condenar alguém à pena de morte, e com certeza eles nunca condenariam alguém à pena de morte. Segundo motivo: muitas pessoas foram mortas inocentemente através da pena de morte, e isso já foi comprovado. Aquele filme famoso do ator Tom Hanks, A Espera de um Milagre, eu já assisti esse filme. Este filme foi baseado em fatos reais. O ator lá, que eu não lembro o nome dele, no filme, ele foi condenado à pena de morte por cadeira elétrica injustamente. Ele não cometeu o crime do assassinato daquelas crianças. E até que comprovasse ao contrário, foi julgado e foi morto inocentemente. Então ele foi morto por algo que ele não cometeu. E o assassino que cometeu o crime ficou solto. Não foi pego, não aconteceu nada com ele. Então,
Esse é um dos principais motivos também que eu sou contra a pena de morte, porque se a pena de morte chegar a valer no Brasil ou em todo o mundo, como muitas pessoas já foram mortas inocentemente, ou até mesmo pessoas foram presas, ficaram vários anos na cadeia e depois foram soltas, por um crime que elas nunca cometeram. E elas estavam lá na cadeia falando: eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas mesmo assim, não adiantou, não teve como comprovar a sua inocência, e ele ficou vários anos preso, lá sem dever, sem ter feito nada. Então, infelizmente, muitas pessoas que foram condenadas à pena de morte foram mortas inocentemente, e se essa pena viesse a valer no Brasil, com certeza muitas pessoas iriam ser mortas através da pena de morte inocentemente. Iriam pagar por algo que eles não cometeram. Terceiro motivo porque eu sou contra a pena de morte. A pessoa que foi condenada à morte, ela pode vir a se converter em um tempo futuro. Então, quanto mais tempo a pessoa permanecer dentro da cadeia, vai chegar um dia que alguém pode entrar lá dentro, um capelão ou um pastor, e pregar para essa pessoa, e ela se converter a Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje se convertem dentro da cadeia, dentro das prisões, dentro das penitenciárias. E se elas estivessem ali fora, quando elas estavam soltas, elas rejeitavam a palavra de Deus. Aí depois que foram parar na cadeia, muitos se converteram a Jesus Cristo através do Evangelho. Porque muitas pessoas se convertem dentro das prisões. Então essa é uma realidade. Também tem aquele caso de muitas pessoas que se converteram dentro das prisões, das penitenciárias, das cadeias, mas que depois que saíram, foram soltos, desviaram do caminho, abandonaram, ou foi uma conversão artificial. E o outro motivo que eu sou contra a pena de morte, é que tirar a vida de uma pessoa através da pena de morte, sem ela ter se convertido, é mandá-la direto para o inferno. Foi o que eu acabei de falar. Você condena uma pessoa sem ela ter tido a oportunidade de ouvir sobre Deus, de ouvir sobre o Evangelho, e você condenou ela rapidamente, ela foi morta através da pena de morte, e ela não se converteu, não se arrependeu dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, essas pessoas estarão mandando ela direto para o inferno. Porque essas pessoas morrem sem a salvação, porque não se converteram a Jesus Cristo. Irmão Fabiano, quem inventou a pena de morte? Você sabia que quem inventou a pena de morte foi o próprio Deus, o Criador? Sim, está na palavra de Deus. Levítico capítulo 24, versículo 20 e o 21 diz assim: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. Então, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, dada ao povo de Israel, era olho por olho, dente por dente. Ali não tinha choro, não. Ali existia a pena de morte, sim, entre o povo de Deus e o povo de Israel. Se um homem matasse outro homem, ele deveria ser morto. Graças a Deus que hoje nós vivemos pela graça. E essa ordenança, essa lei, não é mais para nós, os cristãos. Assim como a guarda do sábado, a prática do dízimo, o comer a carne impura, o porco. Então, é coisa do passado, é coisa do antigo pacto. E eu e você vivemos através de um novo pacto, de uma nova aliança. Aliança essa feita por Jesus Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário. Aliança essa que começou em Atos capítulo 2. Glória a Deus! Então a pena de morte já era. Aquela lei que foi dada aos judeus, a Israel, já era. Hoje não é mais para nós, os cristãos.
E Jesus comentou sobre isso, sobre o olho por olho e dente por dente. Está lá em Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao 42. E em nenhum momento Jesus ou Paulo falou que nós devemos continuar praticando o olho por olho e dente por dente. Não. Eu vou ler Romanos capítulo 12, versículo 19, que diz assim, olha o que Paulo disse, aleluia, glória a Deus. Romanos 12, versículo 19, Paulo disse assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então aqui Paulo está dizendo que a vingança agora pertence a Deus. Então se uma pessoa matou alguém da sua família, algum conhecido, algum parente, alguém que você tanto ama, eu sei, você pode também sentir ódio dessa pessoa, desse assassino, que você mesmo gostaria também de tirar a vida dele, ou que você também ficaria feliz em ver ele ser morto pelo mal que ele causou a você, ou alguém da tua família. Só que não é isso que Deus quer. A justiça é de Deus. Se alguém fizer isso com alguém da tua família, alguém que você ama, um amigo, vizinho, parente, enfim, não pratique o olho por olho e nem o dente por dente. Porque se você matar o assassino, você, pela lei do nosso país, você vai ser preso também. Então, tem que deixar nas mãos de Deus, porque Deus vai se vingar dessa pessoa depois que ela morrer, ou quando Jesus Cristo voltar, a não ser que o assassino se arrependa do que fez. Aí é outra história, aí ele ganhará a salvação de Deus. Então, por mais que alguém, um assassino, você tem ódio dele, porque ele fez isso ou aquilo, você tem que perdoar, você não pode sentir mágoa, você não pode sentir raiva dessa pessoa, você não pode desejar que ela pague pelo que ela fez, você não pode desejar principalmente que ela vá para o inferno, como a gente vê aí. Muitas pessoas não querem perdoar o assassino ou a assassina por causa do que ela fez isso, fez aquilo, e que elas estão se colocando no lugar de Deus. E Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 15, aquele que não perdoar também não será perdoado por Deus. Eu sei que muitas das vezes não é fácil, mas devemos perdoar sim o assassino ou a assassina que tirou a vida de alguma pessoa que a gente tanto ama. Seja um familiar, parente, amigo, enfim, colega de trabalho. A gente tem que perdoar. Por mais que seja difícil, mas a gente tem que perdoar. E outra, só vai muitas das vezes conseguir perdoar aquela pessoa, o cristão, que está de bem com Deus, que tem o Espírito Santo, que vai conseguir perdoar. E ela deve perdoar. Olha o apóstolo Paulo, quem conhece a Bíblia, olha o homem que ele era. E Deus perdoou o apóstolo Paulo, porque Paulo se converteu a Jesus Cristo quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, em Atos capítulo 9, quando Paulo estava indo no caminho para Damasco para perseguir os cristãos. Então, Deus é misericordioso, Deus quer que todos os homens se salvem, sejam os pedófilos, assassinos, estrupadores, corruptos, ladrões, feiticeiros, mas desde que eles se convertam a Cristo e abandonem essas práticas erradas. Amém? E irmão Fabiano, o que tu acha das saídas temporárias dos presos? Olha, eu sou contra. Essas saídas temporárias em épocas de datas, principalmente aqui no Brasil, datas comemorativas, como o Dia dos Pais, das Mães, Natal. Essas saídas temporárias que o preso sai, que eles liberam muitos presos para irem para suas casas, enfim, e depois voltar, depois de 3, 4, 5 dias, eu sou contra porque nem todos os presos acabam voltando de volta para a prisão. Então, e muitos que saem nessas saídas temporárias, nesse tempo acabam praticando outros novos crimes. E até muitas das vezes crimes gravíssimos, como o assassinato ou estupro. Então eu sou contra o preso que foi sentenciado a tanto tempo de prisão. Ele tem que ficar lá, ele não pode ter essa regalia, ele não pode sair
Momento nenhum. Ele só pode sair depois que ele cumprir o tempo que foi dado ali pelo juiz de ficar 5 ou 6, 10 anos na prisão. Aí sim, depois que ele cumprir esse tempo, aí ele deve ser solto, como nos diz a lei. Então, saída temporária eu sou contra, e que isso deixasse de existir, que o governo nosso aí, os nossos governantes, os responsáveis por essas leis, que mudassem isso, que proibissem, daqui para frente o ladrão, o preso, acabou as saídas temporárias. Já chega o absurdo que os presos estão ganhando quase R$ 2.000 por estarem presos, ganhando muito mais do que um trabalhador honesto que acorda todo dia, enfrenta o calor do dia, as dificuldades no trabalho, no trânsito, enfim, para ganhar muito menos do que um ladrão, um bandido, um assassino que está lá preso. Então o Brasil é uma vergonha, é só Deus na causa mesmo. Nossos governantes, é só Deus na causa, sabe? Para quem está acompanhando o que está acontecendo no Brasil aí ultimamente, é só Deus na causa. É uma inversão de valores e é só leis absurdas, ridículas, que está vindo aí uma atrás da outra. Lamentável.